público que na década de 70 serviu de cenário na ditadura para inúmeras atrocidades em nome do interesse público. Não se trata disso. Se trata de um conflito entre direitos individuais. Por quê? A supressão da liberdade de uns, palavras suas, não sei se se recorda, implica na afirmação da liberdade de outras tantas pessoas com as quais aquele que teve que ter a sua liberdade suprimida demonstrou momentaneamente não estar em condições de conviver. De sorte que não é absolutamente nada arbitrário prender quando é a hipótese de prender, evidentemente, fundamentadamente, com cautela e tudo mais. O problema, Marcelo, é que a pena é a supressão da liberdade e não, em razão da superpopulação, a degradação da pessoa humana nesse tipo de prisão que ele tem. Sim, isso é uma questão estrutural. Porque lá ele é usado sexualmente. Sim, e sim, aí o Estado sim. não faz nada. Sim, isso é uma outra coisa, isso é uma questão estrutural. Como... A superpopulação leva a essa Sim, situação sim, degradante. sim, sim. O que tem que ser modificado, evidentemente, tem que ser ampliar o número de vagas, melhorar. Ninguém é contra isso, evidentemente. Não pensem, nenhum de nós aqui quer fazer uma proposta de retorno de cadafalsos, porões, nada disso, pelo contrário, né? Só que isso é algo que se deve resolver no campo da política pública do sistema prisional, inclusive com manejo de ação civil pública, evidente, interditando. Olha, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, nós sermos do Rio de Janeiro, nos incomodou profundamente quando um determinado deputado resolveu dizer, se referindo a um determinado estado, que a única coisa boa que tinha naquele estado era uma determinada penitenciária. Eu não quero fulanizar, mas todos devem se lembrar quem eu estou comentando. Aquilo foi de uma infelicidade imensa, não é? Absolutamente chocante. O que particularmente me deixa preocupadíssimo, porque se a moda pega, é um perigo. Os americanos não elegeram o Trump, imagina se a moda pega, não é? Quem não ficou apavorado com o resultado das eleições americanas? Logo me lembrei, a primeira pessoa que me lembrei foi esse deputado, que diz, supostamente, ser um possível candidato. Imagina se resolvem se inspirar no eleitorado americano, imagina. Quer dizer, então, nenhum de nós concorda com isso, evidentemente, mas o que eu quero dizer é que isso é uma questão estrutural. O juiz não deve se eximir de prender quando é o caso de prender, porque, do contrário, ele está suprimindo a liberdade daqueles outros tantos que não cometeram a infração penal. E que aquele que deu razões demonstrou, momentaneamente, não estar em condições de conviver. Portanto, me parece falacioso o argumento, que nem iria me demorar muito nele, mas isso me parece um tanto ou quanto falacioso, justificar a audiência de custódia como forma de reduzir no atacado à população carcerária. Aliás, você, me recordo disso, você disse inclusive numa carta de despedida para os promotores, um dos motivos que o levou a se aposentar foi exatamente o exercício por atacado da jurisdição, né? Não me parece que o tema prender e soltar, como nenhum tema ligado ao exercício da jurisdição, deva ser resolvido no atacado. Isso é um tema típico de varejo, cada caso é um caso, cada processo é uma pessoa e tem que ser examinado individualmente, não é? Portanto, não nos parece que essa bandeira, apesar de ser algo extremamente simpático, seja relevante para a instituição da questão. O que nos parece importante é olhar, e ali está, para a cláusula 7ª 5 do Pacto de São José e nos indagar e tentar nos responder se a única conclusão possível do exame dessa cláusula é de que tenha que existir uma audiência de custódia de imediato e que, portanto, ela seria auto-aplicável e aí, por essa razão, caberia, como disse o Supremo, ao órgão administrativo num pretenso suprimento de uma omissão legislativa, instituí-la desde já, com o que estaria dando eficácia à norma convencional do Pacto de São José. Grifei ali o que me parece mais importante. Primeiro, quando se fala que a pessoa presa deve ser conduzida sem demora. O que é sem demora? Isso é um conceito jurídico indeterminado.
Sem demora, demora mais do que imediatamente, a que a Constituição se refere no que tange à comunicação da prisão, imediatamente. E sem demora é o elastério temporal ainda maior do que as 24 horas a que o CPP se refere com relação à emissão da nota de culpa. Eu quero dizer, é um conceito jurídico indeterminado sem demora. Não se pode dizer que o sem demora tenha que ser exclusivamente 24 horas. Não se pode dizer isso. Isso é uma interpretação possível. É inconstitucional essa interpretação? Evidente que não, claro que não. Mas dizer que é a única possível e que por isso seria auto-aplicável da forma como está instituído o Pacto de São José, quer nos parecer uma técnica que eu tenho observado há algum tempo de boa parte da doutrina, que é a de ler as normas do Pacto de São José com os olhos daquele que gostaria de ter dele participado e redigido. Uma coisa é você ler a norma, enxergando ali coisas que você gostaria que ela contivesse, porque se ali estivesse, teria formulado essa sugestão de redação. Outra coisa é ler a norma e dela extrair o que ela realmente se contém. Primeira indeterminação, não se pode afirmar que sem demora tenha que ser em 24 horas. Uma outra indeterminação, o Pacto de São José fala na presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. E aqui, eu sei que isso é um tema polêmico, tenho minhas convicções, não estou sozinho, concordo integralmente com o professor Guilherme de Souza Nutti, que, aliás, recebeu pesadíssimas críticas por conta de um habeas corpus que ele votou no sentido de validar, no sentido de dizer, em linhas gerais, que o delegado, no sistema jurídico brasileiro, pode ser esta outra pessoa que o Pacto de São José se refere como pessoa, autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. E ele disse o seguinte, com o que eu concordo integralmente. O delegado, ele faz um controle de legalidade das prisões. Pouca gente sabe, pouca gente consegue imaginar isso, porque a praxe funciona de forma diversa daquela que está prevista no Código de Processo Penal. A rigor, toda a captura e a apresentação do indivíduo à delegacia deveria redundar na lavratura do auto de prisão em flagrante. Você diz isso. Porque, enquanto fato jurídico, a supressão da liberdade ocorreu. E é no auto de prisão em flagrante, com a oitiva dos participantes daquele ato, que se vai apurar, inclusive, se não houve um constrangimento legal, se não houve um abuso de autoridade. Depois de todos serem ouvidos no auto de prisão em flagrante, é que aí sim o delegado vai examinar se das respostas às perguntas que ele formulou quando autuou em flagrante, resulta fundada a suspeita contra o conduzido de ter praticado um fato típico e estar em estado de flagrância. Fato típico, aliás, até abrangendo, como muitos delegados hoje resolvem exercer esse juízo, até a questão da tipicidade material, quando resolvem não autuar em flagrante por bagatela. E nesse momento, se o delegado entende que daquelas respostas não resultou fundada a suspeita contra o conduzido, o que ele tem que fazer? Relaxar a prisão. Isso é um relaxamento de prisão. O que acontece é que, na prática, quando o delegado autua em flagrante, é porque ele já está convencido que deve dar a nota de culpa e recolher a prisão. Mas, a rigor, pelo mecanismo do Código de Processo Penal, o delegado já faz um controle de legalidade da prisão. No momento em que ele aprecia, no auto de prisão em flagrante, e manda ou não recolher a prisão, se das respostas das pessoas ouvidas tiver resultado fundado a suspeita contra o conduzido, no que tange a tipicidade de flagrância. E isso não é uma função judicial? Se o delegado restituir a liberdade por intermédio de fiança, ele está aplicando uma medida cautelar. E, aliás, grande parte dos simpatizantes da audiência de custódia que dizem que o delegado não pode ser esta autoridade, sustentam, inclusive, aumentar ainda mais a possibilidade do delegado restituir a liberdade para além dos crimes afiançáveis. Há autores, não quero fulanizar, que defendem com entusiasmo a audiência de custódia, que fazem coro a que o delegado não pode ser esta autoridade, tem que ser só o juiz, que ainda propõe que o poder, não dizem isso, mas que o poder cautelar delegado ao delegado se amplie,
de modo a permitir a restituição da liberdade para além dos crimes inafiançáveis. Ora, como não dizer que ele não está exercendo funções judiciais? Vejam, se o legislador quiser optar em que não baste o delegado para satisfazer a cláusula 7.5, é um direito que ele tem. Um de nós irá dizer que é inconstitucional, vai se respeitar a opção legislativa. Mas o que eu quero dizer é que não é a única interpretação possível que deflui do Pacto de São José da Costa Rica esta que se quer dar. Aliás, é curioso, é muito curioso, que muitos defensores da audiência de custódia evocam precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o intérprete natural da Convenção Americana de Direitos Humanos, parcialmente. Inclusive omitem, em muitas citações, o restante do precedente. Exatamente aqueles em que a Corte enfatiza que deve ser apresentada ao juiz ou outra autoridade. Exatamente aqueles em que a Corte enfatiza, em outras situações, um lapso temporal maior do que as 24 horas. Toma-se um precedente para afirmar que é a jurisprudência recorrente da Corte e esquecem os demais. Ou quando não tomam parcialmente o precedente. Eu poderia citar o caso Lopes Álvares versus Honduras, em que a Corte entendeu como sem demora 24 horas, num julgado. Embora em N outros se tenha entendido por outro lapso temporal, que não esse de 24 horas. O que denota que não há um estudo sério a esse respeito. Né? Se quis, por uma questão de vontade, se quis, e tudo bem, é um direito que se tem, se quis fazer isso, e se resolve parcialmente buscar respaldo sem se fazer um estudo sério, ou o que é pior, manipulando dados, o que revela até um certo descompromisso acadêmico quando se manipula dados. Né? Uma coisa não é não fazer uma investigação séria, outra coisa é se fazer e citar parcialmente trechos, como, por exemplo, poderia citar 3 precedentes em que a Corte Interamericana, expressamente no julgado, transcreveu o que tinha que apresentar ao juiz ou outra autoridade, como, por exemplo, 2 casos lá, um Acosta Calderon versus Equador, um outro Vélez Lor versus Panamá, e um outro Nadege Dorzema, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, versus a República Dominicana. Situações em que a Corte enfatizou exatamente, literalmente, como está no Pacto de São José, a possibilidade de, observando essa cláusula, ser o preso apresentado a outra autoridade que exerça funções judiciais. Curioso que no Equador não há a figura do delegado. E a Corte enfatizava que houve ofensa exatamente porque o preso não foi apresentado. Não porque não foi apresentado ao juiz, mas que não foi apresentado ao juiz nem a outra autoridade, já que na lei equatoriana não se prevê a figura, como de resto na maioria dos países não se prevê a figura do delegado. É uma figura, não sei se unicamente nacional, porque na Inglaterra a polícia também exerce uma função de protagonismo nas investigações, mas se não é uma figura genuinamente brasileira, eu diria que poucos sistemas a prevêem. Uma outra questão, e aí eu não sei até que ponto eu já me excedi no tempo, como eu falei, percebo que instiguei um pouco, e aí eu quero deixar as perguntas para que nós tenhamos um apogeu, porque eu percebo que instiguei alguns pela fisionomia, imagino que devem ter ouvido o discurso favorável à audiência de custódia, que é recorrente, que a grande maioria exalta. É um tesouro, se descobriu um tesouro. A partir de agora, tudo que se fez antes foi uma arbitrariedade, porque eu achei o tesouro. Tudo que aconteceu atrás está tudo absolutamente errado. Né? Mais ou menos quando a reformada passou a exigir a conversão do flagrante em preventivo, foi mais uma descoberta de um tesouro. Né? Durante anos, o Código de Processo Penal nunca exigiu isso, durante anos, desde 1940, 25 anos dos quais, sob a vigência da atual Constituição, nunca se exigiu a conversão, e se encontrou aquele tesouro, se passou a dizer que o que acontecia para trás estava tudo absolutamente errado. Então percebo, e não é culpa de vocês, dos alunos, percebo que a enorme maioria
deve ter ouvido com muito entusiasmo a defesa árdua da audiência de custódia, e percebo que devo ter instigado um pouco, ou no mínimo inquietado, o que é ótimo. Esse é o nosso objetivo, né? Inquietar o espírito é o nosso objetivo, né? E daí me parece que a etapa de perguntas seria para terminarmos com chave de ouro essa exposição. Mas só para tentar concluir, que é parte do nosso compromisso pela coerência sistêmica, que N outras situações que defluem do Pacto de São José da Costa Rica, nunca se reclamou a aplicação imediata. Esperou-se a mudança legislativa para incorporar ao direito interno, por se entender que não era auto-aplicável em situações muito semelhantes, ou se bobear, situações até mais fáceis de se afirmar a auto-aplicariedade do que nesse tema, porque não tinham conceitos indeterminados. Querem ver? Entrevista reservada com o advogado antes do interrogatório. Está nas garantias judiciais do artigo 8º. Não tem nada de indeterminado nisso, dizer que toda pessoa presa tem o direito de reservadamente se entrevistar com o advogado. Quem é o advogado? Não há nada de indeterminado, é aquele inscrito na OAB e, portanto, apto a exercer a advocacia. Tem nada de indeterminado no preso e nada de indeterminado no que é reservado. O que é reservado? A nossa conversa não é reservada, é o contrário. Sozinhos os dois. Entretanto, isso só se tornou realidade quando? Quase 10 anos depois da ratificação do Pacto de São José, quando se criou lá a possibilidade de entrevista reservada com o advogado antes do interrogatório. Que curioso, quando veio a reforma ADA e deslocou o interrogatório para o último ato da instrução criminal, houve quem até achasse que isso tinha sido tacitamente revogado. Olha, como é que vai conversar reservadamente com o advogado antes do interrogatório, se os dois já estavam presentes ali ao longo de toda a audiência para ouvir as testemunhas? É muito simples, para um pouquinho, eles deixam de sair e conversar e voltar. Quer dizer, simples, né? Se manter a regra. O que causou dificuldades iniciais em alguns, se tinha sido tacitamente revogado. Ou seja, tacitamente revogada a garantia do pacto, que nunca se reclamou a auto-aplicariedade, como agora se reclama com relação a esse tema de audiência de custódia. Também lá no artigo 8º, número 2, está dito que toda pessoa acusada tem direito, abre aspas, a prévia e pormenorizada ciência da acusação. Né? E só em 1996, com a Lei 9271, é que se instituiu a suspensão do processo do curso do prazo prescricional em relação ao réu revel citado por edital, ao argumento, e essa foi uma das considerandas legislativas, que aquele réu citado por edital que não constitui advogado e nem comparece ao interrogatório, já que na época ele era citado para comparecer ao interrogatório, não teve prévia e pormenorizada ciência da acusação. Mas o pacto foi ratificado em 92. Portanto, de 92 a 96, 4 anos, teoricamente, se descumpriu o pacto. E nunca ninguém reclamou disso. O que, aliás, eu tenho até medo de dar ideia, o que, aliás, para manter a coerência daqueles que reclamam a auto-aplicabilidade desse dispositivo, teria que sustentar que os processos que prosseguiram em desfavor do revel citado por edital entre 92 e 96 contêm uma nulidade. Em homicídio pode ser que ainda esteja por aí, detalhe, pode ter um mandado de prisão preventiva na rua, porque eventualmente esse indivíduo pode estar preso. Então nunca se reclamou a título de auto-aplicariedade nesse particular. Se esperou a reforma legislativa e o que é pior, quando veio a reforma ADA e que modificou o procedimento, instituindo como primeiro ato a resposta preliminar e não o comparecimento, houve até quem manifestasse dificuldades em entender se ainda era compatível o artigo 366, ou se ele tinha também sido tacitamente revogado, porque lá falava quando o réu citado não comparece. E hoje o réu não é mais citado para comparecer, e sim para apresentar a resposta preliminar. Muito embora a compatibilidade fosse, como é, de uma simplicidade que dói saber que gerou dúvida em alguns. Não é? Muito simples.
Entende-se não comparece, como está no artigo 366, o não apresentar resposta preliminar. É evidente, não houve modificação nenhuma. Aquele réu revel citado por edital que não apresentou a resposta preliminar por advogado por ele constituído, tem que suspender o processo, o curso do prazo prescricional. O que muitos que defendem hoje a audiência de custódia nunca reclamaram ser auto-aplicável o que estava no pacto, muito menos tiveram dúvidas se permanecia após a reforma ágrea. Ou seja, quando convém, o pacto é auto-aplicável. Quando não convém, ou quando não se sabe o que ele se contém, porque não se leu integralmente, ele não é auto-aplicável. Seja por ignorância, seja por má-fé, ele não é auto-aplicável. Mas quando convém, ele é auto-aplicável e se quer aplicar de imediato. Não posso, com todo respeito, considerar esse tipo de atuação pontual, seletiva, democrática. Pelo contrário, não se pode afirmar que isso seja um agir democrático. Lênio Streck, um texto muito interessante que ele publicou naquela coluna dele, diz algo muito interessante nesse sentido, que o que ele chama de interpretação positiva, né? Quer dizer, não é porque a norma é boa, entre aspas, que se devem desprezar princípios constitucionais e se exigir quando ela é ruim. Até porque, meus caros, bom e mal são conceitos absolutamente relativos. Dependem sempre da perspectiva, da ideologia ou, às vezes, do interesse do observador. Algo pode ser bom para um, ruim para outro. Então, bom e mal não é um conceito absoluto. Sempre se traz uma carga ideológica, quando não de interesse, ao se definir o que é bom ou o que é mal. E é exatamente, eu volto ao começo, é exatamente para isso que existe o princípio da reserva legal. Quem tem que escolher entre o bem e o mal é o legislador. Sobretudo, quando ele tem margens de discricionariedade, como tem na hipótese ao se ler essa cláusula 7.5. Uma última coisa engraçada, aqui está o PLS 554, que é de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, fazendo a opção legislativa pela audiência de custódia. Ok, uma opção do legislador. Ninguém pode dizer que, mesmo bastando apresentar ao delegado, se a lei exigir que apresente ao juiz uma espécie de dupla cautelaridade, isso vai descumprir o Pacto de São José. Não, pelo contrário, vai maximizar a garantia do Pacto de São José. O problema é suprimir, não maximizar. Não há nenhum problema que uma lei infraconstitucional ou infra-supralegal, abusar das palavras, amplie garantias, nenhum problema, só não pode suprimir. Não? Essa é uma opção que, em tese, amplia o alcance da garantia do pacto. Define sem demora como 24 horas, ok, sem problema, pode fazer isso, sem problema nenhum. E define a necessidade de apresentar ao juiz, não bastando ao delegado, embora seja também possível essa outra interpretação. Mas esse é o papel do legislador. Curioso é a justificativa, o que bem demonstra que não se pode confiar naquilo que sai do Congresso Nacional. Né? O que sai do Congresso Nacional merece tanta confiança quanto aquilo que sai dos bebês ao tomar uma bela mamadeira. A justificativa era essa. Está aqui a fonte. Disse o senador que acha um absurdo que no Brasil um preso leve meses ou até anos para se encontrar com um juiz pela primeira vez. Essa foi a justificativa. Olha, senhores, por mais desorganizado que possa ser um determinado juízo, não me consta que ninguém tenha levado anos sem ser apresentado ao juiz. Isso prova que o legislador não tem a menor ideia daquilo sobre o qual está legislando. Isso é típico do Congresso Nacional. Legislar sem se ter a menor ideia daquilo que se está legislando. Mas, ainda assim, repito, ainda assim, as escolhas do legislador têm, evidentemente, que ser respeitadas. E, repito, se isto passar, não há nenhum problema, jamais ouvirá de nós a afirmação de que seria inconstitucional. Pelo contrário,
Assim como nós não concordamos com a reforma ADA quando passou a exigir a conversão do flagrante em preventiva, porque afirmamos que não é imperativo do texto constitucional, já que lá diz ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada, o que significa que em flagrante não precisa de ordem escrita e fundamentada, que pré-cautelar é a cabeça de quem sustenta. Na verdade, não tem nada de pré-cautelar pela Constituição a prisão em flagrante, nós respeitamos. Também não dizemos que é inconstitucional a reforma ADA quando passou a exigir. Respeitamos a opção do legislador. E é isso que me traz aqui, acho que já excedi o tempo, como eu falei, devo ter esquecido um monte de coisa, mas acho que deixando vocês instigados, acredito que tenha cumprido o meu papel e, enfim, foi isso que me trouxe aqui, instigá-los, aproveitar o auditório e fomentar um bom debate. Queria agradecer mais uma vez e dizer que estou à disposição das perguntas de todos. Muito obrigado. Acess Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida.